Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O Ministério Público Gaúcho abriu inscrições para o 17º Prêmio do Ministério Público, que vai premiar matérias jornalísticas sobre as ações da instituição. Para falar sobre o concurso e também o papel do promotor de justiça e do jornalista perante a sociedade, convidamos o vice-presidente da Associação do Ministério Público, promotor de justiça João Ricardo Tavares, e o jornalista Juarez Santana. Senhores, quero dizer que é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Eu vou abrir esse quadro com o promotor de justiça, perguntando exatamente qual a importância para o Ministério Público Gaúcho destacar matérias em fotos, jornal, rádio e televisão sobre o trabalho, as atividades do promotor de justiça. Marco, um prazer mais uma vez estar aqui no Conhecendo o Ministério Público, na companhia também do Juarez, jornalista da nossa instituição, que muito nos honra estar nesse debate sobre um tema que é tão caro para nós todos, que é o Prêmio de Jornalismo, cuja edição está chegando à sua 17ª, que prova o sucesso da iniciativa. Olha, sem dúvida nenhuma, o Prêmio de Jornalismo teve como mote, quando foi criado em 1999, aproximar a imprensa e o Ministério Público, mas, sobretudo, mostrar à sociedade os trabalhos que o Ministério Público faz nas suas mais diversas áreas, né? Porque nós sempre costumamos dizer lá na associação que a sociedade foi quem forjou o Ministério Público no perfil que ele tem hoje atual. Foi sempre a sociedade rio-grandense e a brasileira que nos apoiou, que nos deu respaldo para que nós atingíssemos o patamar constitucional que nós tivemos a partir de 1988. Então, esse prêmio de jornalismo é importantíssimo para que o trabalho do Ministério Público seja cada vez mais conhecido pela sociedade rio-grandense. O jornalista Juarez Santana é um dos profissionais que atuam na assessoria de imprensa do Ministério Público Gaúcho e teve a oportunidade de trabalhar na comissão julgadora de uma das edições do prêmio. Eu gostaria que falasse um pouco, Juarez, sobre essa experiência e também sobre a qualidade dos trabalhos apresentados. Marco, doutor João Ricardo, satisfação estar presente aqui no programa Conhecendo o Ministério Público. Exatamente. No ano passado, em 2014, eu participei da comissão julgadora do Prêmio Jornalismo e que aí foram avaliadas cerca de 70 trabalhos. Nós ficamos uma tarde avaliando os trabalhos, eu mais alguns representantes de outros órgãos, instituições que fazem parte, que participam e apoiam o Prêmio Jornalismo, e nós pudemos ali avaliar e verificar uma gama enorme de veículos de comunicação que encaminharam suas reportagens, suas matérias nas mais diversas mídias, e podemos ali observar um trabalho muito forte na área criminal, né? Reportagens mostrando o trabalho na área criminal do Ministério Público, em especial nas operações de leite compensado, que tiveram algumas já nesse ano e no ano passado também. Reportagens mostrando o trabalho da promotoria criminal, da promotoria do consumidor nessa área da adulteração do leite. E também alguns trabalhos, também destaco algumas reportagens na área da infância e juventude, principalmente reportagens mostrando os efeitos do álcool em crianças e adolescentes, e também reportagens envolvendo a fase e também algumas outras unidades aqui de casos de acolhimento aqui de Porto Alegre. E o principal critério de avaliação feito pela comissão é a relevância do trabalho jornalístico da matéria, se teve um impacto para a sociedade aquela matéria, e outro critério também avaliado é também a profundidade, como foi mostrado o trabalho do promotor de justiça para a sociedade através da reportagem. Antes de seguirmos essa conversa sobre o Prêmio de Jornalismo do Ministério Público Gaúcho e também sobre o trabalho do jornalista e do promotor de justiça perante a sociedade, eu gostaria de fazer um pequeno relato, um breve resumo sobre o Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Ele realmente, doutor João Ricardo, ele foi criado em 1999, em virtude do leque de atribuições do Ministério Público e também da necessidade cada vez maior de esclarecer à sociedade sobre as atividades do promotor de justiça. Não foi assim um prêmio inovador,
porque não foi descoberta a roda, porque na época já haviam outros prêmios na praça, como o prêmio da Polícia Civil, da Brigada Militar, prêmio na área, inclusive, da medicina. Mas o importante é que esse prêmio do Ministério Público Gaúcho, ele serviu de base, de modelo para outros ministérios públicos do país, que receberam o regulamento e adaptaram esse regulamento para fazer os seus prêmios. E hoje eu posso dizer que o prêmio do Ministério Público Gaúcho é uma realidade e é um dos principais prêmios aqui no estado do Rio Grande do Sul. Por isso eu lhe pergunto, como o senhor vê esse trabalho do jornalista e do promotor de justiça? Vê certa semelhança nas atividades? Sem dúvida nenhuma. Começar porque eu acho que a melhor semelhança, talvez, de todas as instituições, comparando o Ministério Público com a imprensa, seja que as nossas instituições só são fortes em regimes democráticos fortes, né? Não existe Ministério Público forte em ditaduras, assim como não existe imprensa forte em regimes totalitários. Então, a primeira semelhança é que as atividades, do jeito que são feitas no Brasil com absoluta liberdade, só existem em democracias fortes. Além disso, o papel do jornalista contribui muito na atividade do Ministério Público. Se nós pegarmos aí, teríamos inúmeros exemplos de investigações do Ministério Público, não só criminais, em diversas outras áreas, como na saúde pública, como ele citou, o leite compensado, como na área da infância e juventude, da improbidade administrativa, enfim, nas inúmeras áreas que o Ministério Público atua, muitas dessas investigações e futuras ações que foram levadas ao Poder Judiciário tiveram início em trabalhos jornalísticos, né? Principalmente naquele jornalismo investigativo. Eu acho que as instituições se afinam muito aí, os profissionais têm muita semelhança nas atividades que exercem de fiscalização dos desvios de conduta que existem em qualquer sociedade, que tem que ser combatidos, porque o trabalho tanto da imprensa como do Ministério Público visa, na realidade, o bem comum de toda a sociedade. E acho que esse trabalho que acontece muito em conjunto entre imprensa e Ministério Público na fiscalização das mais diversas áreas de atuação humana para combater esses desvios é importantíssimo e traz benefícios para o crescimento da sociedade como um todo. Juarez Santana, o momento que o país vive hoje, por que não o nosso estado do Rio Grande do Sul, é um momento propício para que jornalistas façam grandes matérias sobre a atuação do Ministério Público, do promotor de justiça. Concorda com isso? Concordo, com certeza, Marco. Infelizmente, a gente vê um crescimento nas denúncias de corrupção no país, em vários locais do nosso Brasil. Mas, logo, a atuação do Ministério Público, do promotor de justiça, ela se faz fundamental para a gente fortalecer a democracia, como falou o Dr. João Ricardo, né? Uma democracia forte, ela só é forte com uma imprensa forte e com um Ministério Público forte também, né? Nessa atuação de fiscal da lei, de fiscalizar as políticas públicas se estão sendo bem executadas, se não há desvio público em prefeituras, se o gestor público está tomando as medidas adequadas e corretas. Enfim, a gente vê no jornalismo, na área que eu atuo também, mais especificamente, uma importância grande a história do jornalismo mostra que existe uma importância muito grande na divulgação de corrupções, de casos de corrupções. Por exemplo, nos anos 70, existiu o caso de Watergate, que foi descoberto por 2 jornalistas americanos do Washington Post e que foi fundamental para o desdobramento da política norte-americana naquele contexto. E aqui no Brasil também tivemos o caso do impeachment do presidente Collor, que também o papel do jornalista ali, com vários veículos de comunicação atuando, fazendo reportagens investigativas, foi determinante para o rumo da história do Brasil. Eu acredito cada vez mais que o Ministério Público e os jornalistas, o trabalho de reportagem, de apuração jornalística, ele é fundamental para o desdobramento da história do nosso país, e eu espero que assim seja, que a gente tenha no Brasil cada vez um trabalho de apuração jornalística mais eficaz e o trabalho do Ministério Público também mais eficaz para a gente cada vez melhorar mais o nosso país, o nosso Estado. Doutor João Ricardo, nos últimos anos, o prêmio do Ministério Público Gaúcho tem destacado matérias especiais, independentemente da mídia. Este ano,
o prêmio especial será para aquela reportagem que aborde o combate ao crime organizado. Certamente, creio eu, não faltarão matérias sobre esse tema. Seguramente. E o motivo do destaque é justamente porque isso é um tema que preocupa muito a sociedade da atualidade, né? Nós temos o crime organizado nas suas mais diversas facetas se mostrando cada vez mais com intensidade, infelizmente, no Brasil. Nós temos aí os casos de corrupção, que se vê que efetivamente se montam verdadeiras estruturas criminais para que se locupletem pessoas à custa do dinheiro público. Nós temos pessoas também na iniciativa privada usando, como foi citado aqui na fraude do leite, instrumentos que trazem extremos prejuízos para a sociedade, não só econômicos, mas de saúde, sobretudo, e o que move isso é a ganância pelo dinheiro. Nós temos o tráfico de entorpecentes, que hoje é um dos problemas principais e que afeta todo o sistema de segurança pública, né, do Brasil, porque o tráfico de entorpecentes tem diversas facetas que influenciam outras áreas da criminalidade, como por exemplo o furto, o roubo, os homicídios, né, que decorrentes da atividade do tráfico que acontecem. Então acho que vem em boa hora o destaque que está dando esse ano a premiação que aborde o combate ao crime organizado feito pelo Ministério Público, né? E nós temos aí seguramente trabalhos porque como o nosso prêmio vai abordar as reportagens que vieram desde 15 de novembro de 2014 até 15 de novembro de 2015, quer dizer, nesse período aí de 12 meses vai ser extremamente rico, seguramente, os trabalhos que virão para concorrer, em razão de que nós tivemos atuação aí em diversas áreas, como foi citado aqui, no combate ao crime organizado. Então, acho que vem muito boa hora para demonstrar à sociedade que o Ministério Público está atento a isso, está investindo nisso, a instituição tem preocupação com isso e a associação que representa os seus promotores e procuradores se sente muito feliz por ter tido a ideia, juntamente com os demais patrocinadores do prêmio, em destacar esta área, especialmente esse ano. Lembrando também que são apoiadores a Escola Superior do Ministério Público, além da associação, a ARI, Associação Rio Grandense de Imprensa, o Sindicato dos Jornalistas e também os hotéis Continental Canela. Juarez Santana, assim como eu, antes de ingressar na assessoria de comunicação social do Ministério Público Gaúcho, você atuou em outros veículos de comunicação. Você sabe que o tempo da justiça não é o mesmo tempo do jornalismo, concorda? Concordo, com certeza, Marco. O tempo da imprensa e do jornalista, ele é diferente e tem que ser assim, né? O jornalismo, ele sempre tem um deadline. O jornalista, ele tem que entregar uma matéria para amanhã, ou se for uma matéria com mais profundidade, daqui a 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. Se precisa de uma apuração de reportagem mais aprofundada, é necessário mais tempo, evidentemente. E o promotor de justiça, o doutor João Ricardo pode falar muito melhor do que eu, existe todo o tempo processual, por exemplo, depois de ingressar numa ação civil pública, tem todo um trâmite jurídico que acaba tendo no judiciário, pode demorar anos, meses. Então, o jornalista, existe isso, fica muito aflito às vezes com o tempo do judiciário, já saiu a denúncia ou não, quando é que vão entrar com a ação sobre tal situação. Existe um pouco essa diferença, mas o objetivo da imprensa e do jornalista é o mesmo, é a busca da verdade, a busca da justiça social e da igualdade, da paridade de toda a sociedade, né? Existe essa diferença, mas o objetivo é o mesmo. E talvez a manifestação, se me permite só um adendo ao que o Juarez disse, é que talvez a manifestação mais aguda dessa diferença de tempo seja quando os procedimentos ainda estão na fase de investigação, onde muitas vezes o jornalista está aflito por divulgar a notícia, porque sabe que há alguma investigação em andamento e para a promotoria não é interessante, até porque revelaria quais são as estratégias de investigação que essas notícias sobre o andamento da investigação venha na sua totalidade para conhecimento público, né? Porque às vezes é prejudicial para a investigação essa divulgação. Então isso exige uma compreensão do jornalista, assim como também o Ministério Público tem que ter a compreensão através dos seus agentes, promotores e procuradores, da aflição, se eu posso chamar assim, né, Juarez, do jornalista em obter aquela informação para divulgar para a sociedade. Então são
atividades que se complementam, mas que tem que ter entre si muita compreensão, justamente em razão dos tempos, porque às vezes a notícia ou sai no dia seguinte nas páginas dos jornais ou nos jornais televisivos e mesmo nas rádios, ou não interessa mais, né? E para o promotor, às vezes, a estratégia é ficar em silêncio, não divulgar nada do que está sendo feito ou do que vai ser feito para que não venha em prejuízo daquela investigação. Falando nisso, doutor João Ricardo, o senhor acha que o promotor e o jornalista, em alguns casos que estão sendo apurados, podem trabalhar juntos, ter um bom relacionamento? Eu acho que um bom relacionamento existe entre a imprensa e o Ministério Público, até porque são atividades que colaboram uma com a outra, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, como eu disse no início aqui do programa, eu acho que o Juarez concorda, houve inúmeros trabalhos investigatórios do Ministério Público tiveram origem em reportagens jornalísticas nas suas mais diversas mídias, né? E o trabalho da imprensa contribui muito para o trabalho do Ministério Público e acho que também a recíproca é verdadeira. Quer dizer, nós também damos muitas notícias para os mais diversos jornais, revistas, rádios, enfim, a todas as mídias aí de divulgação, porque o interesse é comum e acho que este é o maior interesse de ambas as profissões, que é o benefício para toda a sociedade. Logo que eu ingressei na instituição, Dr. João Ricardo, há 23 anos, o consenso era de que a sociedade não conhecia a atividade do promotor de justiça, o papel do Ministério Público. Hoje, o senhor acha que isso mudou? Acho que mudou bastante, acho que fruto muito do trabalho de todos os colegas nas suas mais diversas áreas, a aproximação em função desse trabalho com a sociedade como um todo, nas suas mais diversas comarcas, onde o Ministério Público atua em todo o país e aqui no Rio Grande do Sul especialmente. E acho que, sem dúvida nenhuma, hoje o trabalho do promotor de justiça e dos procuradores de justiça é mais conhecido pela sociedade. Mas, sem dúvida nenhuma, isso é um trabalho que tem que ser permanentemente divulgado, porque as carreiras jurídicas como um todo, e principalmente as nomenclaturas que se dão aos diversos cargos das carreiras jurídicas que existem, as mais diversas, né, ela causa grande confusão, às vezes, na sociedade para saber diferenciar o que exatamente faz uma carreira em relação à outra, né? E acho que esse trabalho da imprensa de divulgação disso e permanentemente estando comunicando à sociedade o que o Ministério Público faz, contribui muito para que esta confusão seja dissipada. Não tenho dúvida que, se nós compararmos há 20, 30 anos atrás, acho que hoje a visibilidade da instituição do Ministério Público é muito maior, mas é um trabalho que precisa ser permanentemente esclarecido, muito em razão disso, da grande confusão que existe ao cidadão comum em compreender as diversas atividades que tem na área jurídica. Juarez, falando nisso, qual a sua opinião sobre a divulgação, sobre a comunicação social feita hoje pelo Ministério Público? Qual o seu entendimento? Eu acredito que melhorou muito a exposição do Ministério Público, o trabalho do promotor de justiça para a sociedade e para o jornalista também. Acho que ficou muito mais esclarecido para a pessoa que trabalha numa reportagem o que faz um promotor de justiça. Mas concordo com o doutor João Ricardo que é necessário um investimento nessa área contínuo, né? A gente precisa, o repórter, ele precisa estar bem informado, saber. Evidentemente, o repórter ele não é um especialista no ambiente jurídico, né? Ele pode trabalhar em diversas áreas, mas é necessário ele saber o que seria uma ação civil pública, o que uma denúncia criminal, um pedido de antecipação de tutela, enfim, questões mais processuais de recursos que geram muita dúvida à reportagem e, consequentemente, à sociedade, né? Então, ele precisa estar muito inteirado do que faz um promotor de justiça e quais são, por exemplo, as diferenças do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, qual é a área de atribuição de cada um, enfim. Então, acho que se melhorou muito a divulgação, a sociedade e o jornalista sabe muito mais do trabalho do promotor de justiça, mas acredito que possa sempre ser melhorado o conhecimento e o esclarecimento do que é o Ministério Público realmente. Eu sei que há cerca de 25 anos, mais ou menos, as editorias nos jornais elas eram bem divididas, né? Existia política, economia, polícia, né? Hoje ainda há editorias como economia, política, mas o jornalista já tem que ter uma ideia, né,
de um todo, né, na sociedade. Hoje o jornalista ele já faz, digamos assim, uma clínica geral, né? Então ele tem que ter um certo conhecimento sobre as atividades do promotor de justiça, do Ministério Público. Hoje, quando ele liga para o Ministério Público, ele já tem que saber, né, que quem cuida de tal área é o promotor fulano de tal. Então isso é importante, né, na atividade do jornalista quando ele faz um contato com a instituição. E a própria estrutura do Ministério Público, ao longo dos anos, acredito eu que ficou muito mais complexa, né? Os promotores foram se especializando em áreas muito particulares, promotores na área ambiental que trabalham com questões específicas, na área da infância e juventude, por exemplo, existem promotores que trabalham com questões referentes a ato infracional, a denúncias criminais por abusos sexuais, outros trabalham na questão da saúde, da infância e juventude, ou seja, nas diversas áreas de atuação do Ministério Público, o promotor de justiça buscou a especialização cada vez mais, né? Sim, sem dúvida. E o Ministério Público, após a Constituição de 88, ele recebeu uma série de prerrogativas. Então o promotor hoje, ele promove a justiça e é importante que a sociedade, o cidadão, saiba disso, né? Saiba a importância do Ministério Público. Hoje você vê os jornais, você vai ver a televisão, praticamente tudo tem Ministério Público. Tudo inicia com o Ministério Público e termina com o Ministério Público. Está aí o Juarez, né, pela sua experiência na atividade da assessoria de imprensa, a imprensa liga, quer saber se o promotor denunciou ou não denunciou, tá? Ele faz um acompanhamento do trabalho do Ministério Público, que hoje é o fiscal da lei. E sem dúvida nenhuma, a sociedade sempre foi a nossa maior aliada. Eu já disse isso aqui, faço questão de repetir, né? O Ministério Público, com o atual perfil constitucional, ele foi forjado através do apoio da sociedade, que manifestou isso nas suas mais diversas formas, quando houve a Constituinte em 1988, que deu resultado à Constituição que está em vigor no país até hoje, né? Recentemente nós tivemos o episódio da PEC 37, que foi uma iniciativa de retaliação à atividade do Ministério Público, querendo tirar os seus poderes investigatórios. E só foi derrubada essa PEC, nós temos consciência disso, pelo apoio maciço, né, da sociedade, que através das manifestações que houve nas ruas, levou junto a bandeira da derrubada da PEC 37, o que possibilitou, com a derrubada dessa proposta de emenda constitucional, que o Supremo Tribunal Federal, ainda mais recentemente, afirmasse o poder investigatório do Ministério Público, que era uma função essencial para que a atividade seja exercida a pleno e com eficácia, né? Tudo isso só foi possível, eu digo mais uma vez e repito, porque nós temos o apoio da sociedade para as atividades que são desenvolvidas pela instituição, porque nós sabemos que contrariamos muitos interesses, às vezes interesses poderosos, e não fosse o apoio social para a atividade e para a instituição, nada disso seria possível. O apoio social e o apoio da imprensa, sem né, dúvida, que ficou em cima, ficou divulgando, né? Foi fundamental, eu digo assim, o papel da sociedade e da imprensa para a derrubada da PEC 37. Sem dúvida, até porque a imprensa é quem faz esse canal, né, de comunicação entre o Ministério Público e a sociedade. Ela que divulga as ações do Ministério Público, e a importância do Prêmio de Jornalismo, que chega já à sua 17ª edição, que comprova o sucesso da iniciativa e o acerto daqueles que tiveram a ideia de instituir no âmbito do Ministério Público do Rio Grande do Sul esse prêmio. Juarez, sobre as qualidades dos trabalhos, acha que precisam melhorar alguma coisa ou está dentro de um padrão, de um nível adequado? Acredito que está num nível adequado, Marco. Nós temos alguns trabalhos, com algumas reportagens com um pouco mais de fôlego, reportagens mais extensas, e elas sempre acabam tendo mais visibilidade no rol de reportagens que são encaminhadas para a comissão julgadora. Mas creio eu e acredito que o jornalismo sempre possa melhorar e a gente sempre pode ser surpreendido na comissão julgadora por uma excelente matéria. Eu espero isso, espero ter nesse ano e tu comandas a comissão julgadora, que a gente tenha trabalhos qualificados ainda mais, né? Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Tu tens um minutinho, Juarez, para as suas considerações finais. Gostaria de agradecer a oportunidade, Marco, Dr. João Ricardo, pela presença também, e gostaria de convidar os jornalistas gaúchos a participarem do Prêmio Jornalismo,
que tem uma valorização muito grande no mercado de trabalho também. Os veículos conhecem não só o Ministério Público, como o Prêmio Jornalismo, é reconhecido nas redações, e espero que a gente tenha um grande prêmio esse ano, temos bons trabalhos e desejamos um profícuo trabalho para o prêmio esse ano. Dr. João Ricardo, suas considerações finais. Eu queria agradecer mais uma vez o convite para estar aqui no programa Conhecendo o MP, cumprimentar mais uma vez o Juarez e o prazer, dizer do prazer que tive de dividir essa tribuna hoje aqui com esse tema que é tão caro para a Associação do Ministério Público, que é o Prêmio de Jornalismo, né? E deixar também um convite da Associação para que os diversos veículos de comunicação de nosso Estado tragam, através de seus profissionais, o maior número de trabalhos possíveis para avaliação da comissão julgadora e, finalmente, a eleição das melhores reportagens que mostrem o trabalho dos promotores e dos procuradores de justiça de nosso Estado e levem esse trabalho ao conhecimento da sociedade, para que a sociedade veja, perceba que nós estamos sempre trabalhando em benefício do Rio Grande. Ok, promotor de justiça João Ricardo Tavares, vice-presidente da Associação do Ministério Público, e Juarez Santana, jornalista, integrante da comunicação social do Ministério Público Gaúcho. Mais uma vez, eu agradeço a participação dos senhores, a gentileza em aceitarem o nosso convite. Obrigado, Marcos. Obrigado. Você, jornalista, então, profissional, que queira participar do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público Gaúcho, se inscreva. As inscrições vão até o dia 16 de novembro. Se você tem críticas, sugestões, mande também seu e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!